Neste vídeo, eu pretendo fazer uma demonstração do processo de impressão, de A a Z. Ou seja, a gente vai lá no Thingiverse, vai baixar o modelo, pegar esse modelo, levar para dentro do software fatiador, brincar com as propriedades do modelo para a gente definir como ele será impresso, e depois a gente vai fatiar o modelo, colocar no cartão de memória, pegar esse cartão de memória, colocar na impressora, colocar o filamento na impressora, imprimir e depois ver como é que fica o resultado final. Eu acredito que consolidando todo esse processo em um único vídeo, fica mais fácil de você entender as etapas. Porque se eu passar para você etapa por etapa, detalhe por detalhe, pedacinho por pedacinho, pode ser que fique de certa forma complicado de consolidar todas essas informações dentro da sua mente. Então, vou fazer aqui o processo de A a Z, eu acredito que vai ficar muito claro como que a coisa funciona, e depois a gente explora pedacinho por pedacinho desse processo, para que você veja, digamos, com um zoom em cima dos detalhes, todos os pormenores envolvidos, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Thingiverse no nosso navegador. Ok, agora a gente precisa abrir um endereço do Thingiverse, né? Então vamos lá, www.thingiverse.com. Ok, até que a página hoje abriu muito rápido. Geralmente o Thingiverse é bem lento. Não sei se pela quantidade de usuários, não sei se por conta de algum problema nos servidores, mas nem sempre espera essa velocidade, tá? Mas abriu, então tá legal. Vamos tirar proveito disso. O modelo que a gente vai escolher é exatamente o tipo de modelo que é adequado para o perfil de um iniciante. Sempre que você for iniciar um processo de impressão, comece por uma coisa simples. Não vá logo no sofisticado não, porque você realmente precisa de conhecimento para conseguir imprimir determinadas coisas, né? Esse aqui a gente vai utilizar esse FlexiCat, que é um modelo bem legal. É fácil de imprimir e o resultado final realmente é muito atraente, né? Então, a gente abriu aqui a página do FlexiCat, tem a opção aqui de Download All Files, ou fazer o download de todos os arquivos. Vamos botar para baixar o arquivo. Ok, nós acabamos de baixar o arquivo aqui, né? flexicat.zip. Eu criei uma página aqui para a gente colocar o arquivo, a gente vai colar o arquivo aqui dentro, flexicat.zip. Eu vou descompactar o arquivo para dentro da pasta FlexiCat, né? Então tá aqui a pastinha, e aqui dentro eu tenho informações a respeito da licença de uso daquele modelo 3D, enfim, todos os detalhes, tem as imagens aqui que foram publicadas lá no Thingiverse, por aí vai, enfim, e eu tenho finalmente aqui os arquivos. São dois arquivos diferentes, né? Tem aqui o FlexiCat e o FlexiCat orelha. Então a gente vai abrir esse arquivo FlexiCat_flat. Eu posso clicar duas vezes, como também posso arrastar o arquivo para dentro do software fatiador, né? Que é exatamente o que eu vou fazer. Ok? Abri o arquivo no software fatiador. Olha só que legal, né? O primeiro detalhe que a gente vai modificar nas configurações é a altura de camada. No caso aqui, já está com uma camada com altura de 0,2. Não dá assim uma qualidade excepcional, a aparência, né, das linhas não fica tão escondida, né? Vai ficar visualmente perceptível. Mas para esse tipo de modelo, eu não preciso de algo muito superior a isso não. Mas se eu precisasse, eu poderia colocar algo como 0,12. Eu teria uma qualidade infinitamente melhor ou superior do que 0,2. Mas mesmo assim, 0,2 vai ficar muito bom. Vocês verão. A primeira camada aqui está configurada para 0,2. A gente vai mudar isso para 0,3. A distância entre o bico e a cama é de 0,05 milímetros. Então, se eu puser uma camada, ou melhor, a primeira camada com 0,3 milímetros, isso significa que quando o bico começar a imprimir, ele vai achatar essa camada sobre a cama. Então, inclusive, algumas lacunas que possam existir em termos de nivelamento, elas serão preenchidas porque a primeira camada sairá espremida. E a aderência será melhor, o resultado final vai sair melhor porque eu vou imprimir a primeira camada um pouquinho mais espremida do que as demais camadas. Não pode ser nada exagerado, porque se você exagerar aqui, a sua impressão vai ficar com pé de elefante. Então a gente vai deixar essa camada aqui com altura de 0,3. Os demais parâmetros a gente não vai mexer aqui.
Então eu vou recolher o menu, porque já está legal. E agora a gente vem aqui em Shell. A largura da parede está de 1,2 milímetros. A gente vai colocar aqui, ao invés disso, 3 paredes. Eu não preciso mais do que 3 paredes, né? O que implica isso? Eu vou mostrar para você porque fica mais fácil. Eu vou clicar agora em fatiar, então ele vai fatiar o modelo. Ok, agora a gente vai previsualizar o modelo fatiado. E aqui eu consigo ver a quantidade de paredes. Veja bem, a gente vai baixar aqui, né, e a gente vai contar as paredes. Ó. 1, 2, 3 paredes, ok? Então, essas paredes aqui, eu não preciso muito mais que isso. Observe aqui que o infill tem mais uma 4ª parede aqui. Eu posso simplesmente desabilitar isso, porque esse objeto ele não requer tanta resistência assim. Então, colocar muitas paredes aqui significa que eu vou gastar mais tempo e mais material. E mais energia elétrica, consequentemente. Então a gente vai remover primeiro essa parede aqui do infill. Observe que ele está 100% preenchido, porque infill significa preenchimento, né? Então nós colocamos aqui 1, 2, 3 paredes. O infill está muito preenchido, a gente vai mexer nele porque eu não quero gastar muito material. Para que um preenchimento tão denso se a peça não requer nenhum esforço mecânico e é apenas uma peça estacionária de efeito visual? Então vamos alterar essa propriedade para que a gente economize tempo, economize material e economize energia elétrica. Vamos lá, então a gente alterou aqui a quantidade de paredes para 3 e agora a gente vai lá em infill, que seria preenchimento. O preenchimento aqui está em 100%. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar 25%. E a gente vai clicar agora em Slice para ver como é que vai ficar. Depois que a gente mudou o preenchimento apenas para 25%, a densidade de preenchimento interno vai cair bastante. Observe como caiu. E agora eu só tenho as nossas 3 paredezinhas aqui. A última parede criada pelo infill desapareceu. E nós estamos preenchendo o nosso objeto com triângulos. Observe, aqui nessa opção Infill Pattern, ou padrão de infill, eu estou preenchendo com triângulos. Mas se nós clicarmos aqui nessa setinha, um monte de opções aparecerão para que eu possa selecionar entre elas. Cada uma dessas opções tem um efeito diferente em termos de resistência e tempo de impressão, e economia de material e consumo de energia elétrica, naturalmente. Então, cada padrão de preenchimento deve ser utilizado em situações adequadas e para a finalidade certa. Eu não posso simplesmente selecionar um padrão de infill aqui e colocar ali dentro, não. Eu preciso saber para que serve cada um para que eu faça o uso otimizado do padrão de infill. Do contrário, eu posso estar perdendo tempo, eu posso estar desperdiçando material, energia elétrica, enfim, e posso obter uma resistência menor do que eu precisaria ou uma resistência maior do que aquela necessária. Enfim, então por enquanto nós vamos manter aqui triangles ou triângulos, mas nós poderíamos selecionar grid. Observe que o padrão não vai mudar muito. Vai formar-se uma grade dentro do nosso objeto. Agora nós temos aqui esse padrão de balãozinho, que é uma grade. Na verdade, está aparecendo um balãozinho por causa do ângulo, né? Porque se nós mudarmos aqui, a gente vai ver de outra forma. E eu também posso rotacionar esse padrão de preenchimento, né? Mas isso é um assunto mais para frente. Eu posso selecionar linhas. Ok, o nosso padrão mudou. Agora nós temos linhas, apesar que parece ainda o mesmo padrão, né? Aquele triângulozinho, mas agora nós temos linhas. E esse padrão de preenchimento ele é um pouco mais rápido do que o preenchimento grid e o preenchimento triângulos, né? Então a gente vai voltar agora para triângulos, apesar de ser um pouquinho mais demorado, mas a gente vai preencher com o triângulo que é um pouco mais resistente. Ok? Observe como ficou o nosso preenchimento. Se eu aumentar aqui, digamos, para 40%,
Observe como fica a densidade de preenchimento do nosso objeto. Aumentou bastante, não é verdade? Então a gente vai deixar aqui com 25% mesmo, para que a gente não gaste tanto tempo imprimindo a peça, né? Ok, aí está o nosso infill ou preenchimento. Definimos aqui que o nosso preenchimento será de 25%, o padrão será triângulos, ok? A nossa altura de camada será de 0,2 milímetros, que não é uma altura assim tão bonita visualmente falando. A nossa primeira camada possuirá 0,3 milímetros, ok? E o nosso shell na verdade é casca, né? A parte externa, o revestimento do objeto. Nós definimos aqui que nós teremos 3 paredes por shell, né? Então tá aqui direitinho, ó. 1, 2, 3. Vamos colocar 4 aqui e fatiar para a gente ver como é que fica essa situação. Ok, agora nós temos 4 paredes. 1, 2, 3, 4 paredes. Isso significa que agora o meu objeto está mais resistente, mas eu não preciso disso. Normalmente, até para você imprimir oco, você pode imprimir com 3 paredes. 3 paredes é o mínimo para você imprimir oco. Menos do que isso, o objeto vai ficar muito fragilizado. Mais do que isso, vai gastar muito tempo e vai gastar mais materiais. Então, 3 paredes é basicamente o ponto de melhor resultado na hora de se imprimir um objeto oco. No caso aqui, a gente não vai imprimir oco, né? A gente vai imprimir com um preenchimento de 25%. Então, tá bom? Vamos colocar aqui de volta para 3 paredes. Ok? Então, cliquei ali em fatiar e o nosso objeto está fatiado. Aqui eu posso visualizar todas as camadas, como elas serão feitas na impressora 3D. Inclusive, esse processo aqui é muito importante para a gente detectar problemas de fatiamento, né? O Cura ele permite você visualizar, ó, de cima para baixo, como também de baixo para cima. Tá? Se a gente rotacionar a tela aqui, a gente vai ver o objeto por baixo. Observe como que dá para visualizar. Não é muito prático, mas dá para visualizar. Enfim, é mais usual de cima para baixo, né? E aqui você consegue visualizar linha por linha, camada por camada. Então, é exatamente assim que a impressora 3D vai processar o nosso arquivo. E agora, vou colocar um play aqui e você verá a impressora imprimindo. Olha lá que legal. Aqui é uma simulação do processo de impressão. O bico da impressora fazendo o caminho que ele fará na hora que nós colocarmos esse arquivo na impressora para imprimir. Ok? Agora, outro detalhe importantíssimo que a gente não pode esquecer é o tipo de material que a gente vai usar para imprimir, né? Então, nós vamos utilizar o PLA e, consequentemente, a gente precisa determinar ou configurar a temperatura adequada para a impressão do PLA. E isso a gente precisa vir aqui, ó, em Material. Aqui a gente encontra as opções de configuração do material. Então a gente vai colocar aqui, ó, 200 graus, que é a temperatura que a gente vai usar para o PLA. Não estou muito bem certo se de fato essa é a temperatura correta, mas eu acredito que com esta temperatura a gente consegue imprimir bem esse gatinho aí. Se tiver errado, a gente vai ver o resultado, porque as consequências de utilizar uma temperatura errada é uma impressão ruim. Ou talvez uma impressão cheia de fiapos, enfim. Isso a gente vai ver quando a gente finalizar o nosso processo de impressão, né? Então, tá aqui, colocamos a temperatura correta, a gente vai clicar em fatiar. Ok, fatiou, vai levar cerca de 4 horas para imprimir esse gatinho. É mole? Então, o que a gente pode fazer aqui para tentar diminuir esse tempo? A gente pode mexer aqui, por exemplo, no infill. Diminuir um pouquinho mais o infill, colocar aqui, ó, 15%. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouquinho esse tempo. Diminuiu pouca coisa, né? Mas já diminuiu alguma coisa e melhorou um pouquinho. Agora, pessoal, eu vou pegar o cartão de memória que está na minha impressora, Nativo Tarântula, que está aqui atrás. Aqui está o cartão de memória. E vou colocar o cartão de memória no computador. Ok, coloquei o cartão de memória no computador. Aqui eu já tenho um FlexiCAD, eu vou apagar este arquivo. Joia. E agora aqui no Cura apareceu a opção Save to Removable Drive.
Por que essa opção apareceu agora? Apareceu porque o Cura simplesmente detectou o cartão de memória. E quando ele detecta o cartão de memória, ele exibe a opção para você salvar no cartão de memória. Então a gente vai clicar aqui, ó, Save to Removable Drive. Ok, o arquivo foi salvo. Está aqui dentro do meu cartão de memória, CE5 FlexiCat _flat.gcode. Então, só por questões de curiosidade, eu vou abrir esse arquivo aqui para a gente dar uma olhadinha nas linhas que o fatiador gerou dentro dele. Então a gente vai abrir aqui com Notepad++. Olha aí que montão de linha. Tudo código G que o Cura criou, gerou, e são instruções para a impressora executar uma a uma até que o objeto fique pronto. Então, só questão de curiosidade mesmo, não é necessário você abrir esse arquivo, só abrir para você ver como que a coisa funciona. Então, aqui está o nosso cartão de memória. Dentro do nosso cartão de memória eu tenho um arquivo G-Code gerado pelo Cura. Agora eu vou remover o cartão de memória e colocar o cartão de memória na impressora novamente. Então, aqui está o meu cartão de memória e a gente vai colocar lá na impressora. Ok, arquivo colocado na impressora. Agora a gente vai ligar a impressora, aquecer o bico, colocar o material na impressora e colocar a impressora para imprimir. Depois a gente vai avaliar o resultado. Se a temperatura ficou boa, se a temperatura não ficou boa, se houveram strings, se a resistência está legal, enfim, se o objeto ficou bom depois de impresso. Beleza? Então vamos nessa. Liguei a impressora. Ok, a gente vai tirar o filamento de dentro do bag. Aqui está um filamento americano, um PLA. Eu não gosto muito desse tipo de PLA. Ó. Olha só a situação, pessoal. É bom até que eu vou mostrar para vocês. Ó, depois que tirou do bag, olha a situação desse material. Não sei se vocês viram que ele já começou quebrando, né? Vamos ver se ele já ficou quebradiço. Porque se ele tiver ficado quebradiço, provavelmente a gente vai ter problemas para imprimir. Até que não está tão quebradiço não, dá para imprimir tranquilo, né? Porque tirou do bag, pessoal, aí começa o problema, né? O ideal é você manter o objeto, aliás, o filamento dentro do bag o máximo possível protegido contra a umidade, porque PLA, esse PLA aqui é o PLA Basic, né, dessa empresa americana aqui, ó, 3D Salutec, é um PLA comum, ele é muito suscetível à umidade, ele vem na cor natural dele, que é um pouco transparente, e eu já tirei ele do saquinho e ficou aqui, né, algum tempo já guardado. Vocês viram que a primeira coisa que ele fez foi quebrar. Enfim, bom, estou ajeitando aqui a pontinha. E agora eu vou configurar a temperatura do bico da impressora, né? Para que a gente consiga imprimir esse cara de maneira... Aliás, para que a gente consiga colocar esse PLA na extrusora. Já coloquei o filamento. Agora eu vou esperar o bico aquecer um pouco, até que eu possa extrusar um pedacinho do filamento. Observe que está saindo filamento vermelho, né? Que é o PETG que eu andei imprimindo. E eu estou empurrando aqui o filamento até ele começar a sair branco. Que aí é a cor natural do PLA, né? Estava com o filamento antigo, agora eu estou empurrando ele para frente. Ok. Pronto, acho que já está bom. Agora a gente já pode imprimir. Aqui em cima tem um plástico com uma superfície rugosa, mas não é tão rugosa, né? É um PEI com uma superfície muito lisa e não costuma grudar muito bem a impressão. Eu acabei utilizando cola de bastão, como você pode ver, essas manchas brancas aqui, esses detalhes, é por conta da cola. E a gente vai passar cola agora. E aqui, pessoal, como eu sei que ele vai ficar mais ou menos nessa região, eu só vou passar cola nessa região. Tá? Ok. Agora eu vou fazer cruzado. Ok, isso aqui já é o suficiente para garantir que vai grudar, a peça vai fixar na cama. Aqui está o nosso painelzinho da impressora. Agora eu vou navegar até Print from SD. Ali está o nosso CE5 _FlexiCat Flat G-Code. Ok, coloquei para imprimir. Observe aqui, ó, a cama aquecendo, vai aquecer até 65 graus. A impressora já está fazendo o auto-homing e agora ela vai iniciar o processo de impressão.
nosso gatinho, né? Ficou muito legal, perfeitinho, as camadas ficaram boas, não dá para ver muito detalhe sobre as camadas por conta da transparência do filamento, mas você percebe que não tivemos problemas aqui de string, não tivemos problema nenhum. Parece que eu acertei de cheio na temperatura, né? Normalmente leva-se algum tempo até conseguir a temperatura ideal, mas dessa vez eu arrisquei 200 e 200 caiu muito bem para esse PLA. Pode ser que às vezes seja 185, 190, 210 já peguei também para PLA, é muito raro, mas acontece. E ficou muito bom, nosso gatinho flexível. É o tipo de modelo que eu recomendo você iniciar imprimindo. Imprima coisas simples, porque coisas simples não lhe trarão frustração. Coisas mais complexas exigem um certo hábito com a impressora 3D, uma certa experiência com a impressora. Bom, eu espero que você tenha entendido direitinho todo o processo de impressão de 3D, que é basicamente isso aí que você viu. A gente baixa o modelo, ou cria um modelo, ou escaneia um modelo, leva ele para dentro do fatiador e lá a gente define as propriedades de impressão, depois exporta para um arquivo SD e finalmente a gente leva até a impressora e coloca para imprimir. É claro que esse processo envolve muitos detalhezinhos menores que, se a gente explorar um por um detalhadamente, realmente o vídeo ficaria muito maior do que ele já ficou, né? Talvez esse seja o vídeo mais longo de todo esse curso, mas é uma maneira de consolidar em um único vídeo tudo o que você vai aprender durante toda a extensão deste curso.